pensar, ao passo de que quando eu fui numa fábrica na Coreia, eu fui em 3 fábricas na Coreia do Norte. E você entra na fábrica, parece que você está entrando em qualquer lugar menos uma fábrica, porque tem quadra de esporte, tem piscina, tem fotos ali. Ele pode dar uma achadinha aí das fábricas. Tem quadra de esporte no pátio. É tipo o Google, então. Pois é, aquela coisa, né? Exatamente. Tem puff amarelo os puffs amarelos. Mas lá no caso não é só puff, né? Lá no caso, tipo, é direito mesmo dos trabalhadores. Você tem bibliotecas. Não é só o cara que conseguiu trabalhar na TI do Google. É pra geral. É pra geral. As fábricas têm bibliotecas, as fábricas têm lugares para você dormir, são lugares para transformar o lazer. E ele tá passando todas as fotos, gente. Até achar. Ó, a anterior aí, essa aí é um hospital. Isso é uma linha de produção de uma fábrica de mochilas, né? Para você ter uma noção, o clima aí dentro é extremamente agradável. A temperatura, tocava música. Essas meninas param, acho que de 3 em 3 horas, a cada 3 horas do horário delas. Todas param, levantam e fazem umas danças lá para exercitar, né, se esticar, para não ficarem muito tempo sentadas. Não tem patrão, não tem ninguém correndo, as coisas acontecem de um modo tão calmo. Uma coisa surpreendente que eu senti lá foi a calmaria das coisas. A gente fazia milhões de coisas, eu olhava no relógio e era 5 horas da tarde ainda. As coisas parecem transcorrer num ritmo. O capitalismo conseguiu roubar até mesmo a nossa percepção de tempo. Isso é verdade. Né? A gente, cada vez mais, a gente tem menos tempo para fazer as coisas. Na verdade, não. A Terra gira da mesma maneira aqui no Brasil quanto na Coreia do Norte. Mas lá eles têm mais tempo, eles têm intervalos maiores, né? Eles trabalham menos, do ponto de vista de trabalho em situações de estresse, obviamente, muito menores. Sabe né? a carga horária lá? A carga horária é de 7 horas diárias, por 5 dias na semana. Dá pra lutar pra menos, hein? Tá demais. Também acho isso. Também acho que o próximo estágio da... Mas acho que isso foi discutido já em alguma reunião do... Os bastidores estão falando, vamos ouvir. Tem algumas funções também, dependendo do grau de periculosidade... Trabalha menos. Igual no médico também. Isso, é proporcional, né? Só pra falar pra quem tá ouvindo, ele falou que dependendo do grau de periculosidade, trabalha menos. É isso. Isso. É a mesma coisa com os salários, né? As pessoas devem achar assim, a Coreia do Norte é um país socialista, então todo mundo ganha a mesma coisa. O governo vai lá e corta tickets igual pra todo mundo e todo mundo recebe a mesma coisa. Não. Na verdade, no socialismo é aquela coisa, quem não trabalha não come. Então, se você... Trabalho lá é uma obrigação. Você não pode ser um desempregado. Eu não quero trabalhar. As pessoas têm como uma obrigação trabalho. Tem como viver de dividendos lá? Não. Não. Você tem que ser um artista, um soldado, um operário, um camponês. E lá você trabalha, você recebe conforme o seu trabalho. Então tem isso que o Tanan falou, né? O grau de perigo, o local onde você trabalha. Mas lá eles não trabalham para juntar grana e parar de trabalhar. Como é que é isso lá? Eles trabalham até uma certa idade e aí pode descansar? Isso, tem aposentadoria, né? A aposentadoria acontece semelhante ao que acontece aqui. Porém, o Estado não recolhe cortando 2 salários das pessoas durante os anos, não. O Estado garante a aposentadoria. A Coreia é um Estado livre de impostos. Não existe impostos. É o paraíso ANCAP, inclusive, né? Porque não existe impostos desde 1974. O Estado organiza a economia, inclusive as riquezas que os trabalhadores, lembrando que o Estado são os próprios trabalhadores, né? A riqueza que os trabalhadores produzem, ela é reorganizada, redividida e distribuída no país conforme as demandas. Então, absolutamente tudo que eles constroem são fruto da distribuição da riqueza que eles próprios construíram. Então as pessoas não ficam juntando. As pessoas juntam dinheiro, obviamente, porque elas recebem salário também em dinheiro. O salário lá você recebe em dinheiro e também parte dele é dado em comida também. Então você recebe comida como parte do seu salário. O VR. O famoso VR. O VR. Só que lá que eu vi, não só o VR, porque eu percebi muitos caras andando com sacas gigantescas, assim, de arroz, galões de óleo. Então parece que você ganha a comida física mesmo no seu trabalho. Mas entendeu? tu acha que de alguma forma isso pode tirar um pouco da liberdade individual? Eu quero entender se tu enxerga algum problema nesse sistema, por menor que seja. Não, eu encontro problemas. Afinal de contas, não é um sistema perfeito. É um sistema humano que precisa ser construído e reconstruído conforme a novas demandas.
coreanos têm problemas, têm demandas a serem resolvidas ainda. Eu diria que, do ponto de vista econômico, desse nível básico, por exemplo, os salários, eu não vejo um problema aí, não. Mas do ponto de vista econômico macro, sim, eles têm coisas a resolver. Inclusive, não sou eu que estou dizendo, eles próprios estão dizendo que, por exemplo, existe uma divisão ainda muito evidente entre campo e cidade. Tá. Né? A contradição campo-cidade é um debate muito grande em várias experiências socialistas. E ali também parece ser. Né? Outras questões também sociais, políticas precisam ser resolvidas. A Coreia do Norte não é um país perfeito. Sim. Está longe de ser o país ideal, mas olha, comparado ao que nós vivemos aqui um trabalhador comum vive nesse país, é praticamente o paraíso. Pelas possibilidades que você tem de uma vida digna lá. Todo norte-coreano tem um mínimo de dignidade. Isso é que vendo de fora com a minha cabeça que tá no mundo capitalista, me dá um certo medinho, que eu não sei explicar o que é quando eu vejo isso. Que o cara ganha o saco de arroz. E se não quiser o saco de arroz? Se eu quiser outra coisa... Aí você pega o dinheiro. Você tem medo de ser um operário livre? Não, eu não sei. Eu não sei se o salário... Se eu posso juntar uma grana e com 35 anos ficar muito rico e largar tudo e criar uma empresa ou não, veja arriscar uma parada. Como é que funciona isso? Mas é que a gente às vezes acha que juntar grana e formar empresa é uma coisa que vai acontecer assim de uma maneira completamente limpa e natural e ninguém vai ser prejudicado nesse processo. Não, o sistema capitalista funciona essencialmente para que uma pessoa seja rica, ela necessariamente tem que roubar o trabalho do outro. O Ian já esteve aqui e já explicou brilhantemente sobre isso. Né? O capitalismo funciona com base no roubo que o dono do meio de produção faz sobre o trabalho da outra pessoa, né? Ele rouba a força de trabalho da pessoa, inclusive na verdade ele paga pela força de trabalho e ele rouba da riqueza que ela produz, que ele toma para si, né? Ele aliena parte disso. Então, se você quiser ser tipo um empresário, você necessariamente vai ter que explorar pessoas dentro de uma lógica econômica capitalista que não funciona nesse sistema aqui, porque ele funciona com base dos meios de produção estatais, compartilhados. Mas se o cara quiser criar uma empresa nova, que quiser desenvolver alguma coisa individualmente... Ele tem o próprio Estado dele para fazer isso. Ele pode se juntar e criar uma empresa nova junto ao Estado. Mas a gente não entra num sistema muito burocrático? Puta, eu tive uma ideia de criar um podcast. Eu tenho que ir lá no ministério e pedir uma autorização. Aí o cara me dá um microfone. Tipo, não, deixa eu fazer aqui. Essa situação que me dá uma certa... Muito protocolar pra você, né? Eu queria que, sabe, aquela coisa mais rápida do capitalismo. Eu quero fazer agora, deixa eu fazer aqui, eu não quero ninguém dando pitaco. Os coreanos têm isso, embora a gente não conheça. Tipo, o exemplo do podcast, embora você tenha dado assim de sopetão, os coreanos têm isso lá internamente, né? Por exemplo, eles têm uma internet que funciona lá dentro, então isso talvez não chegue pra gente. Mas é outro modelo de organização da sociedade. É outra cultura, é outra coisa, né? A gente... nem sempre vai se sentir totalmente adequado. Mas, cara, sinceramente, saber que não teria patrão, que eu teria férias que o Estado garante, o Estado, inclusive, paga para que as pessoas vá tirar férias na praia, nas montanhas. Saber que eu sou dono do destino do meu próprio país, que ninguém domina o meu país, que todos os recursos naturais do meu país estão sendo usufruídos pelo meu próprio povo, né? E que eu tenho comida, eu tenho uma casa, eu tenho ensino público, tenho saúde completamente garantidos e eu vivo uma vida tranquila. Acho que, assim, eu trocaria. Mas tu acha que Não tô falando que eu vou pra Coreia do Norte, não. Tô falando assim, até porque eu acho que a gente tem que construir uma coisa aqui no Brasil e não fugir pra Coreia do Norte, poxa. Daqui 2 meses começa. Quem dera. Quem dera. Lula, você prometeu o golpe comunista. Cadê? Né? Cadê? Não, mas o PT não vai fazer isso. Porque assim, ao mesmo tempo que eu entendo a lógica do grande capitalista estar nos explorando, né? Que no caso aqui, o YouTube tá nos explorando pra caralho. A gente tá trabalhando aqui, ele pega uma parte do... É escravo do algoritmo. Né? Desse papo que a gente tá criando aqui. O cara do YouTube que tá no iate agora, ele não tem nada a ver com o que a gente tá fazendo e milhares de outras pessoas que estão criando conteúdo, né? Ele vai lá e ganha uma boa bolada pra não fazer nada. Só criou o sistema, né? Eu entendo que isso é uma merda. Mas, ao mesmo tempo, ele me dá a oportunidade de conseguir viver disso, né?
Porque se não fosse esse filho da puta que criou o YouTube, eu também não estaria fazendo essa parada aqui. E talvez o Estado não poderia... Estaria, sim. Como que eu faria isso? Claro que você estaria. Se não fosse o YouTube. Porque a gente às vezes acha que o empresário é um super-humano que tem as ideias e ele deve merecer todo o crédito e respeito porque foi ele, benevolente, que nos proporcionou isso. Só que não. Porque nós, trabalhadores, é que somos os criadores do mundo. Então você faria isso, só que você faria isso por outros meios. Não necessariamente protocolar lá como o da Coreia do Norte, mas você, falando desse jeito, fica parecendo que a gente depende da genialidade de uma pessoa que por meios privados vai empreender algo para que nasça um novo método, uma nova profissão, sendo que na verdade não é assim. A gente não precisa depender, esse sistema que nós vivemos nos diz que é assim, mas na verdade você pode construir uma alternativa a isso, onde você possa de fato exercer a sua criatividade de modo livre, sem as amarras de, por exemplo, imagina um camarada agora que está começando um podcast, o seu podcast, inclusive, que bom que conseguiu furar muitas bolhas e ter um grande sucesso, mas você sabe que nesse exato momento milhares de outros podcasts estão fadados ao fracasso. Sim. Com 2 inscritos, né? A mãe e a tia do cara. Por quê? Porque na verdade isso aqui tem toda uma amarra do mercado, tem toda uma amarra de uma lógica de produção em que somente alguns, né? Somente algumas coisas vão conseguir furar todos os obstáculos e passar. Mas e as outras não. Isso não é natural também por um lado, assim, é que aí entra o é natural que uns da qualidade, né? Claro. Não é só uma conspiração do mercado que tá rolando, também tem a qualidade. Não é uma conspiração, é tipo assim, é a maneira com a qual as coisas se organizam mesmo. Eu sei, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, que você, as coisas não precisam funcionar exatamente nesta única lógica, porque não existe uma única lógica de funcionamento. Elas também podem se dar de outra maneira. No Brasil, para você ter o seu podcast, aconteceu desta maneira, porque nós vivemos nesta realidade, Sim. nessas condições. Um dia, se nós construirmos uma alternativa a esse sistema aqui, ele vai ser completamente diferente, ele vai funcionar de outra maneira, tanto de acordo com a realidade, né, confrontado com a realidade que a gente vive agora, quanto da própria Coreia. Se um dia formos construir socialismo no Brasil, nunca vai ser como o da Coreia. Sim, vai ser. Nós podemos nos inspirar em algumas coisas que eles fizeram, mas vai ser do nosso jeito. Nós temos uma cultura diferente, nós temos inclusive demandas diferentes, né? Meios de se expressar muito diferentes do que os coreanos. Aqui no Brasil a gente ia na sede do YouTube e ia pegar pra nós, né? O meio de produção lá. É isso que a gente ia fazer. Colocar uma bandeira vermelha lá na sede do YouTube.